Olá a todas. Um grande, grande abraço. Um abraço que estes tempos de pandemia eh, não nos deixam viver presencial. Queria mandar a todas as novelistas. Foi-me feito pela, pela doutora Luísa o desafio, uma vez que o nosso retiro, que já passou de um dia para o outro, de um tempo para o outro, a tentar que pudesse acontecer, mas não vai ser possível. Não poderemos estar juntos em Fátima, mas a doutora Luísa fez-me o desafio de poder chegar até vós através deste meio. Então, nas vossas casas ou onde se possam encontrar em pequenos grupos, aqui vai o meu pobre contributo para que possam viver este ano também o vosso retiro. E ao centro deste caminho que vamos fazer, em duas reflexões, está Maria, está a figura de Maria Imaculada, a Imaculada Conceição. Mas antes das palavras, a oração. E queria começar convosco por rezar, por entregar as vossas vidas, as nossas vidas, o nosso mundo a Maria, ao seu manto protetor. E vamos começar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que na gloriosa mãe do vosso Filho destes um amparo celeste àqueles que a invocam, fazei que sejamos, com a sua intercessão, fortes na fé, firmes na esperança e constantes na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E juntos rezemos a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Confiamos na vossa proteção, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Guarda-nos, cuida de nós neste momento difícil e ajuda-nos a aproximar-nos cada vez mais do teu Filho Jesus, aquele que tu destes ao mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. E para começar, eu queria começar com a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos vai inspirar a fazer esta reflexão que queria partir da Imaculada Conceição, chegar a Maria, aquela que guarda e nos ajuda a guardar, nos ajuda a aperfeiçoar, nos ajuda a crescer na fé, mãe da nossa fé. E depois queria chegar a alguns aspectos da nossa vida concreta que foram também, penso, sugeridos por vós e queremos deixar para a segunda reflexão, como é a nossa fragilidade e como é a pobreza. Vamos começar então por ler a palavra de Deus que nos ilumina. E vamos começar com o Evangelho de São Lucas. Estamos ao capítulo 1 de São Lucas e ao versículo 26. São Lucas 1, versículo 26. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. O nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação.
Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achastes graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo se estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também a tua parenta Isabel concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, ela a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa a uma montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti, que acreditastes, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Então, hum, como disse ao início, nestes 2 vídeos vamos tentar percorrer, por um lado, este dogma da Imaculada Conceição. Aproximarmos de Maria e deste dogma. Mas depois, olhar para Maria como mãe protetora da nossa fé. É a nossa fé e Maria que protege essa fé. E depois, num segundo momento, e repito, tudo isto vem um pouco dos vossos pedidos, num segundo momento, queríamos olhar para Maria e para esta mãe que nos protege também diante da fragilidade, da doença, fragilidade, e pôr fragilidade e doença ao lado uma com a outra, e depois Maria como a mãe que abre os nossos olhos também para a pobreza. Para a pobreza. Para começar, foi-me sugerido esta nota pastoral que eu tenho na mão. É a nota pastoral do Dom Virgílio, que ele escreveu para os 700 anos do culto da Imaculada Conceição, em Coimbra. Então, Coimbra, este ano, celebrou
no dia 17 de outubro, 700 anos que tem o culto à Imaculada, à Imaculada Conceição. É uma coisa quase única. E vemos que Coimbra, o nosso país, esteve à frente deste dogma. O povo de Deus sempre louvou, bendisse, reconheceu este lugar especial de Maria. Agora depois, e acreditou em tantas coisas ao longo da história, mas depois não eram formuladas ainda, não eram ditas como uma verdade de fé. E o dogma da Imaculada tem a sua história. Tem a sua história. Eu desafio-vos a ler esta nota pastoral do Dom Virgílio. Podem encontrá-la facilmente na internet também. Está feita muito bem. Falta uma coisa, aqui estamos a falar de história, não é tanto uma reflexão espiritual, mas estamos a falar de história, mas aqui acho que falta uma coisa importante. O Dom Virgílio escreve esta nota, onde fala deste bispo, Dom Raimundo Everarde, que no dia 17 de outubro de 1320, com um documento, institui a festividade da Conceição de Maria em Coimbra para o dia 8 de dezembro e diz que a partir dali, na Sé de Coimbra, na Sé Velha de Coimbra, que era a Basílica de Santa Maria de Coimbra, se celebrasse esta festa à Imaculada. Estamos a falar de 1320. 1320. É importante. Não nos explica como é que este bispo, Dom Raimundo, chega ali, chega a celebrar. E aqui a celebrar esta festa, neste dia. E aqui, se calhar, eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho importante. Acho importante que sabemos que naquele período ainda estava viva ali em Coimbra uma pessoa, a Rainha Santa. E eu acho que quem instituiu foi o Bispo, foi uma coisa da Igreja, mas que a presença desta mulher terá influenciado alguma coisa. Porque a Rainha Santa tinha este amor a Maria. E tinha este amor a Maria que lhe vem de quem? Se forem à Sé Velha de Coimbra, encontram, entrando do lado esquerdo, encontram o túmulo de uma certa Dona Vatassa, que foi aia da Rainha Santa e que viveu mais do que ela, viveu 68 anos, para aquela altura era muito. Viveu, ela terá nascido mais ou menos em 1270 e morreu em 1336. Por isso, ainda assistiu a esta festa da Imaculada algumas vezes, da Conceição de Maria algumas vezes. E esta Dona Vatassa era uma princesa bizantina e trouxe consigo um amor, um carinho a Maria que era diferente. O Oriente e o Ocidente sempre foram duas almas diferentes. E ali havia este amor a Maria e que ela terá trazido consigo. E como aia da Rainha Santa, que é cerca de 11, 12 anos mais velha do que ela, não, e viveu depois mais do que ela, mas como aia da Rainha Santa, terá influenciado este amor a Maria. Mas há outra coisa também muito importante. Quem deu a reviravolta filosófica e teológica para que o dogma da Imaculada começasse a amadurecer, desculpem, porque grandes teólogos de 1000, 1100, 1200 não
não acreditavam nesta Imaculada. E foram os franciscanos. Foram os franciscanos. E foi principalmente o beato João Giovanni Dom Scoto, que morreu em 1303, por isso antes desta Eucaristia, não, desculpem, morreu, tenho aqui anotado, e errei, não foi 1303, foi 1308 que ele morreu, e foi ele que colocou as bases firmes para o dogma da Imaculada. Os termos exatos, um, enfrentou as questões que havia e as dúvidas que havia, aqueles que não concordavam e o porquê, e ele deu bases sólidas a isso. Por isso pôs os fundamentos. Pôs os fundamentos. E depois são os franciscanos, que ao longo da história sempre defendem. Por exemplo, os dominicanos, São Tomás de Aquino não defendia a Imaculada, e os dominicanos sempre se opuseram. No concílio de Trento, pensou-se em promulgar este dogma da Imaculada e só não fizeram porque entre franciscanos e dominicanos estavam divididos. Os dominicanos não aceitavam. Tudo isto para dizer o quê? Que a Rainha Santa era uma terciária franciscana. A Rainha Santa tinha os confessores franciscanos. E este Beato Dom Scoto, que morreu, repito, em 1308, por isso antes desta carta, de 1320, a doutrina de Dom Scoto chegou a Coimbra pelos franciscanos e chegou à Rainha Santa. E esta mulher, sem dúvida, a rainha deu uma marca forte à cidade de Coimbra. Penso que aqui podemos encontrar um pouco a gênese disto. Desculpem, aqui não estou a sair um pouco da espiritualidade, estou a falar um pouco da história, mas às vezes acho que é importante. Depois disto, depois desta marca importante que a cidade recebeu e que o país recebeu, somos a terra de Santa Maria, não é por acaso, não é por acaso. E já antes, mas a nossa história, pensem um bocado na nossa história, Aljubarrota, de Nazaré, da coroação de Maria como nossa rainha. Se formos olhar a nossa, Dom João IV, se formos olhar a nossa história, ela está bancada por esta presença de Maria e de Maria Imaculada. Depois que o bispo Dom Raimundo promulgou no dia 17 de outubro de 1320, esta festa, isto passou à universidade e Coimbra, desculpem usar um termo que o bispo não se atreveu a usar, mas Coimbra passou a ser uma cidade da Imaculada também. Uma cidade que defendeu ao longo da história sempre a Imaculada, onde se fazia o juramento à Imaculada. E por isso o bispo quis recordar porque é uma nota muito importante. Deixando agora a história a partir dali eu só queria fazer sublinhar como é que se chegou a isso, como é que se chegou a este documento de 1320. Depois podem ler aqui, acho que é muito bonita esta nota do Dom Virgílio. Desafio-vos a fazer isso, a ler este documento. E aqui começa a amadurecer ao longo de séculos este dogma da Imaculada. Coimbra, mais uma coisa. Vão à Serrelha e vejam onde é que puseram Maria no altar-mor, que é mais ou menos ali do período de Trento, dos finais do século XVI, o retábulo do altar-mor de Coimbra, e Maria está lá nas alturas. O Concílio de Trento não promulgou o dogma, mas Coimbra disse para nós ela está lá nas alturas. E então, ao longo da história, isto foi amadurecendo no povo de Deus. Até que o Papa promulgou o dogma. Mas promulgou o dogma como alguma coisa que sempre o povo de Deus tinha acreditado. Maria foi
Imaculada. E o que é que diz este dogma? E aqui vou ler do que escreveu o Bispo, que é uma citação do Catecismo da Igreja Católica. O Papa Pio IX, quando promulgou este dogma em 1854, diz: por graça e favor singular de Deus Omnipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Eu aqui acho que é importante. Primeiro, aqui vamos olhar para Maria. E vamos olhar para Maria como? Há dois riscos na história. Há dois riscos na nossa vida e na nossa espiritualidade. O primeiro, aquele de esquecer Maria. Esta mãe amável, esta mãe imaculada, esta mãe que cuida de nós, e colocar Maria, tirá-la dos seus lugares. Maria tem que estar alto na nossa espiritualidade. É o lugar dela. O outro perigo é aquele de fazer de Maria uma deusa. E Maria não é uma deusa. Maria é um ser humano como nós. Um ser humano em tudo igual a nós. E naquilo que a sua vida foi diferente graças a duas coisas. À sua capacidade e à sua vontade de dizer sim a Deus e de dizer não a outros caminhos, e à graça de Deus. É isso que faz de Maria diferente. A graça de Deus que a envolve, ela é a cheia de graça, mas também na sua liberdade. Porque Deus não tirou a Maria a sua liberdade, na sua liberdade ela foi dizendo o seu sim. E por isso este dogma diz que por graça e favor singular de Deus Omnipotente. Graça e favor. Maria, um ser humano como nós, mas que Deus, pela sua graça e favor, e em previsão, quase que nela são antecipados os méritos de Cristo. Em previsão dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador do gênero humano. Ele é o único Salvador do gênero humano. E Maria recebeu antecipadamente esses méritos da salvação, da redenção. Maria recebeu antecipadamente, em previsão disso, ela foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro momento da sua concepção. Nunca foi manchada pelo pecado original. Graças a Deus, à sua graça e às suas escolhas livres. Maria foi preservada, mas escolheu nunca pecar. Porque quando teve que escolher, escolheu sempre Deus e não a si mesma, a sua vontade, as suas coisas. Aqui acho que é importante. E ficamos neste aspecto da Imaculada Conceição, ficamos por aqui. Vamos contemplar o mistério deste Deus que nos ama, que preservou Maria, mas não para si mesma, mas porque Maria seria e traria um dom grande para toda a humanidade. Convido-vos aqui a fazer uma pausa, parai o vídeo e refletir. Refletir um pouco aquilo que já dissemos até aqui, um pouco a palavra de Deus que escutamos. Voltai a ouvir a palavra de Deus. O vídeo tem uma coisa muito importante. Não precisa levantar o dedo e dizer Frei, pode repetir. Basta andar para trás e podeis voltar a ouvir. Por isso, convido-vos a ir lá atrás, voltar a ouvir a palavra de Deus, ou então pegar na Bíblia e ler este Evangelho de São Lucas que escutamos e refletir. Refletia sobre isto
que acabamos de ouvir. E, sobretudo, este dogma da Imaculada, que a carta do Papa, a bula do Papa é muito maior, mas aqui nesta frase que o Dom Virgílio cita, está a síntese. Desafio-vos a refletir um pouco sobre isso, sobre isto que eu vos disse, e a perguntar como é que nós vemos Maria. Que lugar é que lhe damos? Que lugar lhe estamos a dar? Fazemos aqui uma pausa. Convido-os a fazer uma pausa porque eu vou continuar com o vídeo, mas convido-os a fazer uma pausa e a refletir um pouco sobre aquilo que dissemos já até aqui. Então, depois daquilo que refletimos até agora, podemos olhar para Maria e ver em Maria Maria para todos nós, para todos os fiéis, é verdadeiramente um refúgio, é uma consolação, é um sinal de misericórdia, de grande misericórdia e de amor da presença de Deus. Ela traz em si, na sua vida, a esperança. Ou traz em si a promessa de Deus já realizada. Mas queremos chegar à fé, Maria e a fé. E como disse há bocadinho, Maria é uma privilegiada, é verdade, em certa medida sim. Mas também disse que Maria é aquela que dá a resposta de fé. Por isso, Maria é para nós um exemplo, um modelo de fé, da obediência da fé. Maria é aquela que acreditou. Diz-lhe Isabel, ouvimos a palavra de Deus, e disse: Bem-aventurada tu, porque acreditaste, tiveste fé, que havia de cumprir-se tudo aquilo que te foi dito da parte do Senhor. Mesmo naquilo que humanamente poderia parecer impossível. Como é que é possível isso? Eu não conheço o homem. O anjo diz-lhe: é fruto do Espírito Santo. Olha para o exemplo de Isabel. E Maria, olhando para o exemplo de Isabel, e foi ter com ela depois para ver, e acreditando naquela palavra do anjo que lhe diz: mas a Deus nada é impossível. Então Maria acreditou. Acreditou naquilo que lhe foi dito. Na obra do Espírito Santo. E por isso Maria deu o seu sim. Sim. Eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E Maria conseguiu, com o olhar da fé, pensai ao Magnificat, à leitura que eu fiz há bocadinho, a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. E depois Maria faz uma leitura maravilhosa da realidade, que nós, sem o olhar da fé, dizemos: Maria, mas onde é que tu vês isto tudo? A realidade não é assim. Mas Maria olha para a realidade com os olhos da fé, com os olhos de quem reconhece a obra de Deus. E por isso Maria é a mulher de fé. É a mulher que acredita e que ensina aos outros a acreditar. Pensemos nas bodas de Caná. Maria vê que não tem vinho. Maria é aquela que procura, que vai à procura das necessidades e se dá conta das necessidades. E depois o que é que ela diz? Não, eu vou conseguir. Mas vai chamar Jesus. E vai dizer, leva aqueles empregados até Jesus e diz: eles não têm vinho. E depois, o que é que diz àqueles servos? Fazei tudo o que eu vos disser. Então Maria é aquela mulher de fé, é a mulher de fé que diz: faça-se segundo a vossa palavra e acredita na palavra do Senhor. É aquela que também aqui vê que não tem vinho, mas sabe que Jesus pode resolver, por isso ela acredita. Acredita profundamente. Primeiro, tem fé e acredita. Eu sei que tu, Jesus, podes resolver isto. E depois, não se fica por aí. Diz isso aos servos. Fazei o que eu vos disser. Porque
leva aqueles servos a acreditar também em Jesus. Por isso Maria, esta mulher da confiança, esta mulher da fé, esta mulher que leva os outros, não só a ter graças da parte de Jesus, porque no fundo aquelas pessoas tiveram uma graça grande, tanto vinho em abundância viva, mas não só tiveram uma graça grande, mas tiveram também fé. Porque acreditaram, através das palavras de Maria, acreditaram em Jesus e que ele ia resolver. E por isso fizeram tudo aquilo que ele lhes disse. Então Maria é aquela mulher do sim e que nos ajuda a dizer sim. É uma mulher de oração no cenáculo, encontramos Maria oração e que reza com a igreja. Por isso, as obras da fé, Maria faz e, por isso, crê, cumpre e leva os outros a crer e a cumprir. Por isso, esta é uma maravilha, uma maravilha. É uma maravilha muito, muito, muito grande. Vamos então um pouco concluir aqui. Queria concluir aqui, mas sublinhando mais uma vez como em Maria, a nossa fé se realiza. Maria tem em si um pouco a presença destes elementos da fé cristã. Maria é capaz de nos levar a conhecer a graça de Deus, o amor de Deus, a intervenção de Deus nas nossas vidas, porque Maria viveu isso. Maria é a mulher do sim e por isso manifesta-se nela como o nosso sim a Deus. Não cai em vão. Mas Maria passou por tantas dificuldades, mas nela cumpriu-se sempre a palavra e as promessas do Senhor. Por isso é uma prova viva de que a palavra e as promessas do Senhor se realizam. Maria é uma mulher que acredita e que caminha. E sabemos que às vezes nós esperávamos que tudo se realizasse logo. Então, eu amanhã vou à missa, mas depois, na segunda-feira, quero os meus problemas resolvidos. Não. Maria acredita e continua a caminhar. Mesmo quando os tempos são longos, mesmo quando as coisas não se realizam. Maria acredita aos pés da cruz. Eu acho que aqui, se calhar, é o mais difícil. Mas Maria, aos pés da cruz, fica ali, de pé. Sem saber tudo, sem conhecer tudo. A fé não é sempre clara, transparente, vemos tudo. Não. É um momento de trevas, de escuridão. Trevas interiores, trevas que inundavam a terra. Como nós vivemos neste período. Grandes trevas. E Maria não se afasta. Fica ali. Não percebe, mas fica. Maria acredita na ressurreição. Mesmo que não saiba bem o que é que ia acontecer. Mas é uma mulher que fica de pé. É uma mulher que vai ao sepulcro. É uma mulher que faz esta experiência de reencontrar o seu filho ressuscitado. É uma mulher que recebe com os seus apóstolos o Espírito Santo. É uma mulher. Eu queria que pensassem isso um bocadinho. Estes dogmas da fé. Desde a Imaculada Conceição, onde se realizam os mistérios de Cristo já, onde se realiza a graça de Deus, onde se realiza este amor de Deus que sonha a sua humanidade. Desde ali até a sua assunção, também esta uma verdade de fé. Maria que sobe ao céu em corpo e alma, Maria, ou que é levada ao céu em corpo e alma, é melhor dizer assim, Maria que é levada ao céu em corpo e alma, Maria que hoje se encontra lá, ela, no fundo, nela está o fundamento da nossa fé. Porque é isso que nós acreditamos. Não acreditamos em Deus para uma vida eterna nesta terra. Acreditamos em Deus na nossa vida eterna. E que também um dia nós iremos ressuscitar, iremos estar junto de Deus, em corpo e alma. Por isso, aquilo que nós acreditamos
Aquilo que para nós ainda fé, em Maria já se realizou. Isto acho que é muito, muito importante. Por isso, eh, acho que ali em Maria encontramos os elementos fundamentais da nossa fé e já realizados. Já realizados. Por isso, o culto a Maria hum, é desde sempre. É desde sempre. Nós, já no segundo, terceiro século, temos traços dele, provas. Há uma oração antiquíssima que nós rezamos sobre a tua proteção. Procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas de nós que estamos na prova, mas livra-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. É uma oração antiquíssima. Mas, o culto a Maria. Há um bispo, Comastri, que dizia, já no Evangelho, quereis? Dizia ele. Ouvi-o eu um dia, nesta homilia que recordo, dizia, quereis que aqueles esposos ou que aqueles empregados que viram o milagre acontecer nas bodas de Caná não terão agradecido a Maria, não terão sentido gratidão, não terão, entre aspas, realizado um culto a Maria, agradecido a Maria, depois daquilo que se realizou. Ouvimos nos Evangelhos alguém que diz: Bendita aquela que te criou, que te amamentou. Então, já há aqui este amor à mãe de Jesus, à mãe que se tornou nossa mãe na cruz, quando João entregou, ou melhor, quando Jesus entregou a João Maria por mãe. E ele recebeu-a logo em sua casa. Se calhar João é o primeiro a realizar um culto a Maria. É desde sempre. É desde sempre. Este amor a Maria. Agora, repito como comecei. Maria não é uma deusa. É um ser humano como nós. Que nós honramos, que nós veneramos, porque, é, porque Maria é Maria. É a mãe. E por todas estas coisas que eu disse. Eh, Antes de terminar, queria dizer uma última coisa. Uma coisa que se calhar é muito importante. Desculpem que agora não encontrava. Estava à procura disto. São todos os documentos, as constituições, os decretos e as declarações do Concílio Vaticano II. E um destes documentos do Concílio Vaticano II é a Constituição Dogmática, é uma Constituição dogmática, um dos documentos mais importantes, a Lumen Gentium, Luz das Nações. E às vezes este documento fala da Igreja, é um documento que fala da Igreja, o que é que a Igreja diz sobre si mesmo, é um documento do Concílio, e que fala de uma forma muito alongada da Igreja, e que, pronto, que se chama mesmo que se chama mesmo Lumen Gentium, Luz das Nações, e nós às vezes pensamos, então a Igreja é a luz das nações. Não. O documento começa, eu estou aqui a tentar chegar mesmo ao início do documento, começa dizendo o quê? Sendo a Igreja a luz das nações? Não. Começa dizendo a luz dos povos, das nações, dos povos, aqui é dos povos, a luz dos povos é Cristo. E a luz de que deve brilhar para os povos é Cristo. Mas este documento, o que eu queria dizer ao falar da Igreja, dedica a última parte, no capítulo 8º, a última parte dos parágrafos 52 até ao parágrafo 60 e 68 e 69 também ainda. 69 também ainda, dedica tudo isto a Maria. A Maria. Por isso, para dizer a importância que Maria tem. Não é uma deusa, mas é digna de toda a honra, de toda a nossa veneração. Esta Imaculada.
Imaculada. Por isso, acho que palavras já vos disse muitas. Já vos disse muitas palavras. Desafiava-vos agora hum, eh, a refletir sobre isso. Dedicai-lhe tempo. Nós estamos presos pelo tempo, às vezes, quando nos encontramos em Fátima, temos aquele tempo e aquele tempo. Ouvir, voltai a ouvir, dedicai-lhe tempo. Pegai na Bíblia e voltai a ler aquilo que eu já li, o capítulo primeiro do Evangelho de São Lucas, São João, capítulo segundo, as bodas de Caná. Voltai a ler, voltai a ler. Depois, sempre São João, Jesus, que é crucificado, Jesus na cruz, e Jesus que entrega Maria a João, e João a Maria. Esta entrega, que é tão importante. Mas tentai ler esta entrega pondo-vos a vós. Em vez de Jesus dizer, João, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho, colocai lá o vosso nome. O nome de cada uma de vós. Acho que é muito importante. Depois, tentai ir aos Atos dos Apóstolos, logo ao início, e ver Maria que está ali no cenáculo, em oração com os apóstolos. Mas antes disso, a ressurreição das mulheres, Maria com elas, que vai ao sepulcro. Façam-vos este desafio e acho que já é muito material. Se depois quiserem aprofundar, podeis ir aos documentos do Concílio e, por exemplo, ao Lumen Gentium e ler este documento na Lumen Gentium. Isto encontram também na internet. Se puserem Lumen Gentium, encontram também na internet. E depois é no fim mesmo. São os últimos capítulos da Lumen Gentium que falam de Maria. Convido-vos mesmo a ler, por isso eu falei dela, mas não a li, a ler esta nota pastoral do Dom Virgílio. Há muito material. Mas depois, que não seja só uma coisa da nossa mente, mas que isto vos faça chegar ao coração de Maria que nos leva a Jesus, ao coração de Jesus que nos manifesta todo esse amor. Porque a vida de Maria e a ação de Maria é sempre levar-nos a Jesus. Alguns dizem que nós católicos, alguns acusam a nós católicos de fazer de Maria uma deusa. E não é. Se o nosso culto a Maria fica por Maria, acaba em Maria, estamos a errar alguma coisa. Porque Maria, o desejo de Maria é levar-nos sempre até Jesus. Um abraço muito grande. E continuação de bom retiro. E depois eu irei fazer mais um vídeo. Um segundo. Mas antes de chegar ao segundo, saboreiem primeiro este. Um abraço. O Senhor vos abençoe e vos proteja. E rezem agora uma dezena do terço, que eu vou fazer o mesmo.